Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória. Irmãos e irmãs, conduzidos pelo Espírito de Deus, celebramos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu a vida sem fim. Em comunhão com Jesus, vamos nos alimentar do pão da palavra e da Eucaristia para podermos superar toda tentação e obstáculo em nosso caminho. Para acolhermos o presidente dessa congregação, cantemos. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povos escolhidos e na flor assinalados com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Em momento de silêncio, façamos o exame de consciência. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximarmos do vosso altar, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos conduz na cruz, destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Omnipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e correspondermos a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar para a liturgia da palavra. A história humana se move entre o projeto de Deus e as seduções do pecado. As leituras animam o nosso coração a se abrir à graça de Deus para que, a exemplo de Jesus, saibamos vencer as forças do mal. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito.
Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, e desejava para se alcançar conhecimento, e colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. Qual era a figura provisória daquele que devia vir? Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus será comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de só um homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superambulante da justiça, como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida, com um efeito pela desobediência de um homem só. A humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só. Toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora fiquemos de pé para tomar o Santo Evangelho cantando.
Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorares. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por um só homem veio o pecado do mundo, e por um só homem o mundo foi justificado. E quando se fala do mundo, se fala não mundo planetas, mas mundo enquanto habitado por homens e mulheres, criados desde a origem para o bem, para a felicidade, criados à imagem e semelhança de Deus. Assim Deus os criou, homem e mulher, e soprou sobre eles, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura, quando de um lado nós encontramos o Deus Criador, e do outro lado nós encontramos o homem criado a Deus, criado por Deus, do pó da terra que nós, na quarta-feira, na celebração das cinzas, quem administrou a celebração, quem presidiu a celebração, colocando-nos as cinzas, ele dizia: Lembra-te, ó homem, que tu és pó, e ao pó has de voltar, mas Cristo te ressuscitará. Ou, por outras palavras, arrependa-te e acredite no Evangelho. Para dizer que somente acreditando em Jesus, aquele que a segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 19, nos é apresentado como aquele que veio justificar o mundo, veio reconciliar o homem com Deus, Deus com o homem. Por quê? Porque a partir do pecado, e como nos foi bem narrado na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 7 a 13, passando para o capítulo 3, versículos 1 até o versículo 7, nós encontramos: o homem foi criado por Deus, o homem foi colocado no jardim e tudo estava harmonioso, tudo era tão bem e tão belo. Mas o homem se deixou levar, se deixou seduzir. Por quê? Porque Deus tinha feito uma árvore, a árvore da vida que estava no meio do jardim. E Deus havia dado uma prescrição, os mandamentos, uma ordem: não faça isso, no dia que fizeres, tu morrerás. E precisamente, dentro das proibições, o homem se depara com as seduções. Quanto mais proibidas forem as coisas, mais atraentes elas se tornam, e mais tendenciosas também elas se tornam, e mais frágeis e curiosos nós partimos para aquilo que nos é proibido.
Encontramos assim o animal mais astuto, a serpente, que veio ao encontro do homem e da mulher e os seduz. E qual é esse animal astuto, serpente, astuto, o mais esperto de todos os animais? Se calhar para os nossos dias, é aquilo que são os prazeres, é aquilo que são os nossos caprichos, as nossas vontades, a nossa razão que muitas vezes não nos deixa pensar, o nosso instinto que muitas vezes não nos deixa pensar, não nos deixa avaliar as consequências das coisas. Assim como Adão e Eva, seduzidos pela serpente, e é engraçado que a serpente foi ao encontro deles e disse: é verdade que Deus nos proibiu comer da árvore que está no meio do jardim? E a mulher responde: sim, é verdade. Mas a serpente astuto que era e que é, o prazer seu, o capricho seu, um instinto seu, por mais astuto que seja, vai ao encontro da mulher e diz: é mentira, Deus sabia muitíssimo bem que no dia em que vocês comerem isso, vocês vão ser iguais a Deus. Como também às vezes quando você faz um pecado, quando você está diante daquilo que a mãe proibiu fazer, dentro de você aparece um sentimento: faço, não faço, mexo, não mexo. E dentro de você aparece uma voz: se você fizer, a mãe vai descobrir. Não é verdade? E às vezes, se você fizer isso, a esposa vai descobrir. Se você fizer isso, o marido vai descobrir que você fez. E por outro lado, vem no nosso coração: não, ele não vai descobrir nada. Não se preocupe, pode mexer tranquilo. A mãe nem vai dar conta que você mexeu. O pai nem vai dar conta que você fez isso. A esposa nem vai dar conta que você fez isso. O marido não vai dar conta que você fez isso. São as tentações e que a gente precisa evitar, lutar com unhas e dentes. E então, se nós nos deixarmos levar, nós cometeremos o pecado, e depois de termos cometido o pecado, virão as consequências. Aqui na Sagrada Escritura diz: depois que a mulher e o homem pegaram naquilo, na fruta, comeram a fruta, abriram-se os olhos, e começou então a consequência do pecado, a vergonha, o medo. Homem e mulher se esconderam. Os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com as folhas da figueira. E então, eis a consequência: quando você faz pecado e é descoberto ou é descoberta, o que acontece? Vergonha, medo, e você se esconde. Mas, apesar desses pecados nossos, olhando para Cristo que está lá na cruz, olhando para Cristo que nos fala através da sua palavra, olhando para Cristo que se dá como alimento na Eucaristia, nós encontramos a força. Porque se por um homem, Adão e Eva, veio o pecado do mundo, por um só homem, Jesus Cristo, veio a salvação. E esse homem, Jesus Cristo, de quem nos veio a salvação e para quem todos nós vivemos e com quem nós nos encontraremos um dia, hoje, nesse texto que juntos acabamos de ouvir, tirado do livro do Evangelho de São Mateus, nos é apresentado como um homem que vence todas as tentações. Quais são as tentações que Jesus venceu? As tentações que Jesus venceu se resumem em três fundamentais, que são tentações de cada um de nós, todos nós. Você olhou, a mãe deixou um pastel. A mãe deixou um bolinho de siri ali. A mãe deixou alguma coisa, aquele prato gostoso que você adora comer. Você olha para aquilo que você gosta de comer e está lá bem guardadinho. Começa a dilatar o olho, como na primeira leitura, o olho fica grosso e então você vai pegar e come. Esse pecado, o pecado da gula, é o pecado do prazer. O pecado que leva muitas pessoas para a queda. Olhou para o homem alheio, o namorado alheio da outra, olhou, começa a desejar, começa a cobiçar. É o pecado do prazer. Encontramos muitas pessoas, estamos na campanha da fraternidade, e nós encontramos como lema, como tema, com solidariedade e tráfico humano. Por que existe o tráfico humano? É por causa do prazer. O prazer sexual que escraviza homens e mulheres,
meninas e meninos que se tornam escravos do sexo, mulheres jovens que se tornam profissionais do sexo em troca de prazeres que são passageiros. Esse aqui é o primeiro pé. Portanto, são 3 pés. O pé prazeres, que no caso de hoje, Jesus é tentado para transformar as pedras em pão, para se poder comer. E isso você e eu muitas vezes caímos, porque olhamos para a comida gostosa do outro e queremos comer tudo. Ou seja, a mãe prepara a refeição e nós comemos tudo e deixamos nada para os outros. O segundo pé é a questão da posse, do poder. Tudo isso eu te darei, se portanto me adorares. Ou seja, esse prazer, esse pé, de tudo isso eu te darei, se me adorares, significa eu ter. Nós vivemos numa sociedade onde eu ter, quanto mais a gente tem, mais a gente pensa que é grande. É o pecado da posse. Todo mundo quer ter. Você encontra uma menina, vai ao supermercado, quer comprar tudo que encontra. Vai para uma lojazinha onde vendem as roupas, quer comprar tudo que ele vai para casa. Encontra uma coisinha da outra, deseja, quer ter. É o pecado de ter. E Jesus é levado e colocado no ponto mais alto e diz: tudo isso aqui, todas essas cidades eu te darei, se portanto tu me adorares. Acumular os bens materiais. Jesus olha para ele e diz: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto, só a Ele adorarás. Porque o diabo queria que Jesus se ajoelhasse diante das coisas materiais. Como às vezes você e eu dobramos os nossos joelhos e nos adoramos e começamos a adorar as coisas materiais. Pessoas existem que não vão à igreja porque está com a esposa, está com o carro, troca a igreja, a missa pelo churrasco, troca a Santa Missa por uma balada, troca a missa por um passeio, não sei aonde. Troca Deus por uma coisa que não presta para nada. É a questão da posse. Então, diante de tudo isso aqui, nós encontramos um outro pé, que é o negócio falamos da posse, falamos do poder. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ter autoridade. Entretanto, Jesus hoje, encontramos no texto, no terceiro pé, quando queria que ele fosse o rei de todos aqueles reinos, Jesus diz: somente a Deus nós devemos adorar e a nós também. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar a nossa celebração, certos de que, se por um só homem o pecado entrou no mundo, por causa de um homem também todos nós fomos justificados. Acreditando em Jesus, sigamos as suas pegadas, renunciemos a tudo aquilo que são os atrativos do mundo e, abraçando a Jesus Cristo, o único que nos pode valer, nós seremos vencedores do mal, do pecado e das tentações, tal como ele venceu. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Creio em Deus. Rezemos por todos nós e, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, nos preparemos para celebrar a Páscoa, dizendo: renovai
Senhor, vosso povo. Perdoai, Senhor, nosso povo. Protegei, Senhor, a Igreja contra toda a tentação do poder e da riqueza. Vos pedimos. Perdoai, Senhor, nosso povo. Ensinai-nos a saciar o nosso espírito com toda palavra que vem de vós, que de vós procede. Vos pedimos. Perdoai, Senhor, nosso povo. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena, enquanto aguardamos a cidade celeste. Vos pedimos. Perdoai, Senhor, nosso povo. Concluamos a nossa oração rezando a campanha da fraternidade. Ó Deus, sempre ouvi o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei-nos experimente a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos, pelo sofrimento, flagelo e tráfico humano, convertei-nos pela força do vosso Espírito e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos irmãos, comprometidos na rede deste mal, vivamos como vossos filhos e filhas, na liberdade e na paz. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nossa missa do dízimo significa solidariedade. A campanha da fraternidade significa exatamente isso. Partilha, serviço, compromisso e vida. Então juntos façamos a nossa oração do dizimista pegando os nossos envelopes e digamos: Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é esmola porque os outros pedimos. Não é o artigo de missão, porque não precisais dela. Essa importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida comunitária, pois o devemos receber por nós. Amém. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nós não desse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso Senhor, de toda a santa.
Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desamarrando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra clamam a vossa glória. Hosana na cruz, bendito o Senhor, hosana na cruz. A verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, das vidas e sanidade a todas as coisas, não cessar de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte nascer ao pôr do sol o sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão pelo sábado, da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a vossa fé. Olhai com bondade ao oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentarmos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso Senhor o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, leve de todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. De modo especial, todos os nossos irmãos e irmãs, os dizimistas, pessoas doentes, as famílias, as crianças, os jovens e adolescentes. Reuni em vós, Pai da misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciados eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me come, viverá para sempre. Felizes somos todos nós, porque convidados para receber. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diga uma palavra e seja salvo. Deus enviou seu Filho amado para morrer.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a nossa fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guia nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.